Acredito que eu tenho um pronunciamento a fazer. Fui banido permanentemente do TikTok, não posso criar mais nenhuma conta. Somente essa semana eu criei 4 contas e as 4 contas foram banidas automaticamente, sem nenhuma justificativa. Mesmo usando o celular da minha esposa, pedindo para amigos criarem conta e me passar o acesso, foram banidas automaticamente. Acredito que pelo reconhecimento facial, eles estão vendo a minha cara e entendendo que eu sou um perigo para a sociedade. Agora, também há 3 dias atrás, a minha conta do Instagram foi banida, definitivamente sem nenhum aviso prévio. Já entrei com uma ação judicial pedindo a reativação dela. Porque somente eu tenho a conta banida, enquanto Virgínia, Carlinhos Maia, Luísa Sonza, entre várias outras pessoas profanas, imorais, vagabundas, que são a favor de várias situações destruidoras na sociedade, continuam perpetuando. Entre outras pessoas também que falam coisas parecidas com as minhas, continuam tendo acesso, mas somente porque eu sou considerado um risco e um perigo para a sociedade. Tem algo muito errado aí. O que eu falo que deixa as pessoas perplexas? O que eu falo que deixa o sistema tremendo? Eu não sou presidente, não sou político, não sou senador, não sou deputado, mas eu represento um risco para a sociedade. Talvez seja porque o sistema não quer ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, tendo consciência, identidade própria e propósito, querendo se aproximar mais de Cristo, porque aí as pessoas vão começar a pensar por conta própria e o sistema não vai ter controle emocional delas. Eu quero que você compreenda que as ameaças estão acontecendo, que o sistema está apodrecendo. Aliás, já apodreceu há muito tempo, mas você não pode permitir que a tua vida apodreça, que a sua vida seja corrompida, destruída. Comece a reparar e leia todas as diretrizes das redes sociais e suas regras, e você verá que é proibido conteúdo sensual, e não é nem sexualizado, é sensual. O que seria um conteúdo sensual? Uma moça ou um rapaz saindo do mar e sensualizando. Esse conteúdo é considerado um conteúdo proibido. Uso de drogas, uso de armas, tudo que a gente vê livremente nas redes sociais. Então, o ódio, as leis, as regras são seletivas para algumas pessoas e para várias outras não. Me considero um misógino sendo casado e sendo pai de menino. Mas não considero misógino o MC Rian, que chutou a mulher grávida. Não considero misógino o Felipe Ret, o MC Pose, entre vários outros artistas. Não considero misóginos os caras da Globo que emprestam a mulher para os outros comer. O Bruno Galhaço não é considerado misógino. Então a gente começa a perceber que a misoginia é seletiva. E eles escolhem algumas pessoas que são consideradas ameaças para a sociedade. Mas que tipo de ameaça? Ameaça considerada em acordar o povo, em acordar a nação, em focar em tornar o máximo de pessoas milionárias nesse país e mundo, em fazer com que as pessoas comecem a andar com as próprias pernas, em fazer com que as pessoas sigam a Jesus Cristo, em fazer com que as pessoas não tenham mais crise de identidade e encontrem o seu propósito. Isso é considerado uma ameaça? Já essa semana saiu uma reportagem no jornal O Globo, para você ter uma compreensão, juntando eu, o Rael, o 38, entre outros produtores de conteúdo, e dando a entender que o tenente-coronel que assassinou a esposa era por causa dos nossos ensinamentos. Quando se ele colocasse em prática o que nós ensinamos, ele não cometeria aquela atrocidade. E eu tenho toda a certeza que todo cara que consome o conteúdo Red Pill, ele não agride a mulher, porque, para começar, a Red Pill não tem mulher. O cara decide viver uma vida isolada da sociedade, isolada dos relacionamentos. E eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que vai ficar o Brasil agora, que é o país conhecido da bunda, o país do peito, o país do carnaval, o país do funk, o país da carne, com essa lei da misoginia? Milhares de mães solteiras que foram abandonadas pelos pais dos filhos delas não vão ter nem emprego para conseguir colocar alimento para dentro de casa. Já não tem marido, já não tem família e agora já não tem emprego por causa da lei da misoginia. Então as mulheres cavaram a própria cova. E aí vão falar que o Flávio Bolsonaro vai ser a solução do Brasil? Acorda para a realidade. Flávio Bolsonaro ele vai afundar ainda mais o Brasil. Para começar, o Bolsonaro passou mais de 70 leis feministas no governo dele, tentando adquirir um público que nunca foi com a cara dele. Agora, o Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia, fala todes, tenta incluir a sua imagem e um público que não vai com a cara do pai dele. Mas ele está tentando mostrar que ele é diferente. Um cara que se diz cristão, mas um dia vai na igreja evangélica, outro dia vai na Umbanda, outro dia vai para Jerusalém pagar pedágio no Muro das Lamentações. Ou seja, é só mais um cara tentando pegar o público cristão. Iludir mais uma vez a nação.
família da rachadinha, o filho do Lula que bate mulher, mas não é considerado misógino. Esse é o país em que nós vivemos, é essa nação que nós temos. 220 milhões de habitantes, mas somente 1 milhão de pessoas têm um valor considerado em suas contas bancárias. Dá para acreditar nisso? Ah, Breyer, mas o Brasil é um país maravilhoso, você sempre foi otimista, tu sempre acreditou que dá para morar aqui, sim, antes dessa lei satânica, da lei Felca, a lei da misoginia, entre várias outras questões políticas, sociais, comportamentais, porque cada vez mais a nação está emburrecendo. Aí eu vou ter que colocar o meu filho numa escola cristã para ele entender que homem é homem e mulher é mulher, para entender o óbvio. As coisas estão cada vez mais complicadas e eu vou falar para você, o meu objetivo esse ano é te tornar milionário, independente e com propósito, e com uma mentalidade cada vez mais blindada. E fazendo você compreender que um dia todos nós vamos morrer, mas a mensagem tem que ser perpetuada. Não importa se sou eu o transmissor da mensagem, o que importa é que ela tem que ficar. Um dia eu não vou estar mais aqui, um dia você vai estar, e aí você vai ter que espalhar a mensagem para os outros. E Breyer, vale a pena fazer tudo isso? É óbvio que vale. Jesus deixou de lado as 99 ovelhas para buscar uma. Então, se uma pessoa me ouvir, se uma pessoa colocar em prática o que eu falo, e entender que não é teoria da conspiração, mas é teoria da realidade, ela vai melhorar a autoestima, vai melhorar a confiança, vai melhorar a capacidade cognitiva, a capacidade racional, vai ficar mais inteligente e vai ter um propósito para viver. Agora o Felca, que é um grande líder, considerado um herói nacional, que era um cara misógino, era um cara agressivo com a sua ex-namorada, é um cara beautiful people, que não traz na internet a sua verdadeira identidade, que ele é um beta, é um incel, é um fracassado, é um cara sem confiança, sem autoestima, dominado pela depressão e servo de Satanás, que falava que ele era cristão, que a Globo é isso, a Globo é aquilo, Beth, Virgínia divulga a casa de apostas, Virgínia isso, Virgínia aquilo. E agora ele está numa emissora que a cada propaganda, olha só que curiosidade, tem anúncio de casa de aposta e ele não fala nada. Os membros da emissora dele estão fazendo suruba em Angra dos Reis e ele não fala nada. A panelinha só é ruim quando a gente não faz parte. Então esse herói da nação vai ser desmascarado, porque criou uma lei satânica que vai destruir cada vez mais até o emprego dele, que ele é um cara que produz conteúdo para criança. Então ele está acabando com a própria carreira. E eu vou te falar a única coisa que eu nunca tinha falado até o momento atual. O melhor caminho para ter um Brasil melhor é saindo dele. Ah, Breyer, mas eu amo o Brasil, é o meu país, é um país tropical, é maravilhoso. Aqui é maravilhoso, é lindo, cara, é sensacional. Meu irmão, acabou. Acabou. O que Deus pediu pro rapaz fazer quando ele estava morando em Nínive? Pegar as coisas dele e meter o pé, irmão. Sodoma e Gomorra estava explodindo. Deus não pediu para tu ficar, pediu para os justos pegar e ir embora. Então você acha que você tem que ficar aqui mudar a situação, sendo que o próprio Deus nunca pediu para um rapaz justo ficar e mudar o povo. Aliás, nenhuma pessoa civilizada ouviu e deu atenção para os discursos dos profetas. Elias, Eliseu, eles foram zombados. As pessoas fizeram piadas com a cara deles. Aí depois que o que eles falaram aconteceu, aí todo mundo começou a implorar, mas aí eles já estavam longe. Acorda, irmão, tu não tem que ficar na tua cidade natal, não. José e Maria, quando Jesus nasceu, picaram a mula da sua cidade natal. E você quer continuar aqui? Eu estou pensando seriamente em deixar o Brasil, irmão. Sinceramente, porque eu não vejo mais progresso na nação. Na nossa bandeira tem ordem e o progresso, mas tem que mudar para desordem e regresso. Porque a população está cada vez mais burra. Nesse país aqui só vai ficar gay, travesti, político e bandido. Anota o que eu estou falando. O Brasil deixou de ser uma nação onde as pessoas têm orgulho. Só vai ficar louco, travesti, político, bandido e gay. E eles vão adorar estar aqui. E eles vão aplaudir a nossa saída. E eu estou falando para você. Baniram minha conta do Instagram. Estou recorrendo agora a uma ordem judicial para reativar, porque não tem sentido nenhum, não deram motivo nenhum por desativar, somente eu. Tá tudo bem, a mensagem sempre vai prevalecer. As pessoas, inclusive você, vão continuar postando cortes, porque a comunicação, a fala, a mensagem sempre vai ser mais importante que o mensageiro.
Eu tô banido de criar qualquer conta no TikTok, mas você não tá. Você não tá banido de postar corte. Você não tá banido de postar minhas falas. Você não tá banido de acordar a população. Vamos pra cima, é só o começo da jornada. Eu não vou me calar. Eu tenho uma missão aqui muito forte, que é tirar o máximo de pessoas da ansiedade e da depressão. Porque se eles estão incomodados comigo atualmente, e estão há anos já, eles me veem como um perigo, só começou. A gente vai fazer muito barulho ainda, igual eu falei no começo do ano. A gente está só começando. E a gente vai incomodar muito mais ainda esse ano. Incomodar os satanistas, incomodar as pessoas porcas, os bandidos, os mesquinhos, os corruptos, os idiotas, os idólatras, os esquerdistas. Eles vão ter que nos ouvir ainda. Fora os eventos presenciais que a gente vai fazer. A gente vai incomodar muito esse ano, a gente vai acordar muitas pessoas da ilusão. E eu conto com você. Pode ter certeza que se eles estão nos denominando como pessoas ruins, sem ter feito nada, se tu puxar minha ficha criminal, não tem nada. Não tem uma mulher que me acusou de nada, não tem um cara que me acusou de nada, não tenho crime nenhum. Mas eles tentam me declarar como misógino, machista, opressor, criminoso. Mas eles podem me denominar como qualquer coisa, de viado, de travesti, de misógino, de gay, de bandido. Eu sei quem eu sou e eu sei a minha missão. E é só o começo da jornada. A gente tem muito a fazer ainda e a gente vai resgatar a autoestima das pessoas do nosso país. A galera não tem mais autoestima, confiança, não tem identidade, não tem propósito. Os jovens estão perdidos, não se reconhecem, têm ansiedade, qualquer coisa que as pessoas falam, eles ficam mal. Está na hora de resgatar a nossa nação. Está na hora de fazer com que os jovens se tornem fortes, viris, masculinos novamente, com mais de 1000 de testosterona, capazes de morrer pelas pessoas que eles amam, capazes de defender a nação com unhas e dentes. Nós temos uma nação cheia de viado, testosterona negativa, todo mundo é fraco, palavras machucam, tu não pode falar que mulher tem vagina e que homem tem pênis, que é um desrespeito com pessoas que se consideram homens. Olha só que coisa ridícula, não é verdade? Deveria ser um desrespeito o cara que nasceu homem e se considera mulher. Isso é um desrespeito. A gente tem que aceitar o cara jogar na nossa cara que ele se considera mulher. É um desrespeito a pessoa que nasceu homem querer usar um banheiro feminino. Imagina o cara que é pai de menina. Chega a ser ridículo ter que aceitar um absurdo desse. Então, entenda que vale a pena. Porque tudo que você fizer aqui, lutar pela verdade, você não luta pela nação, você luta para agradar a Deus, agradar o Criador. E é por isso que eu continuo fazendo o que eu faço. O meu foco não é acumular milhões na conta bancária, não é ter uma coleção de carros, mas sim tirar o máximo de pessoas da ilusão, do caminho, da luxúria, da destruição, da profanação, da imoralidade e fazer com que elas entendam que o único caminho honesto e que vale a pena ser vivido e estar na linha de frente de guerra é defender a única verdade, que é Deus. É defender a palavra de Deus, que é a Bíblia. O resto é ilusão. Você pode acumular dinheiro, pode acumular uma coleção de carros, pode ter uma mansão beira-mar. Se você não sentir que você tem algo para lutar, nada vai valer a pena. Você vai ter um tédio absurdo, mesmo tendo tudo que as pessoas consideram maravilhoso para uma vida espetacular. Entenda que você está aqui para lutar por algo. Você é uma pessoa que tem que se declarar como um soldado, que está numa guerra social, comportamental, para tirar o máximo de pessoas da merda, da ilusão. E, infelizmente, a sociedade está perdida. E quando eu digo perdida, é perdida dentro de si próprio, sem identidade, sem propósito, sem autoestima, sem confiança, com ansiedadezinha, aonde já se viu homens com depressão, homens com ansiedade, homens com síndrome do pânico, homens sem estar dispostos a viver por algo. Está na hora de se reerguer, está na hora de acordar que você não está sozinho, o Blair está com você. E mesmo sendo banido permanentemente de várias plataformas, você vai fazer cortes e vai espalhar a mensagem. E não precisa ter a minha voz, você tem a sua própria voz. Vamos acordar o máximo de pessoas. Vamos fazer elas viverem para Cristo, vamos fazer elas viverem a estética, vamos fazer elas construírem famílias, vamos fazer elas pararem de acreditar que tá tudo bem um homem se considerar mulher, tá tudo bem um homem usar banheiro feminino, tá tudo bem agradar a Satanás. Não tá tudo bem. Chega de passar a mão na cabeça de pessoas satânicas, chega de passar a mão na cabeça de pessoas que vivem e rasgam a Constituição brasileira. Chega de tentar falar com amor
pessoas que não merecem ser acolhidas com amor. Lembre-se sempre, Jesus sempre acolheu todo mundo que estava com o coração aberto e disposto a ser acolhido. Mas as pessoas que estavam com o coração empedrado, as pessoas que estavam com raiva, cheia de ódio e com o coração igual uma rocha, Jesus chamou de hipócritas. Jesus confrontou, trouxe a espada para dividir. E todo mundo que estava disposto a receber uma mão estendida, ele estendeu, ele acolheu, ele transformou, ele regenerou. Então entenda, cara, que defender a verdade de Deus, defender a Bíblia, defender a sua mensagem, viver para Deus, é desagradar. Não é passar a mão na cabeças imorais, mas é estender a mão para as pessoas que querem se levantar. Mas infelizmente muitas pessoas já estão com o coração empedrado igual uma rocha, servem a Satanás. Tu acha mesmo que eu tenho que ser legal com um cara doente mental que defende aborto? Negativo, toda mulher que defende aborto é uma vadia, cara. E isso tem que ser dito, porque é uma verdade. Lute pela família, lute pelos seus filhos, lute pela sua glória e pela sua honra. Defenda a Cristo. É isso que importa. Podem me banir, a mensagem sempre vai continuar. E eu estarei aqui com você, sempre, até o último dia. Vamos reerguer a autoestima do povo brasileiro, a nação. Eu conto com você, você não está sozinho, o Blair está com você. É só o começo da jornada. E depois, futuramente, quem saiba, eu me transforme num presidente do Brasil para fazer a Constituição valer. Mas até lá pode contar comigo, que eu vou te reerguer. Se você está se sentindo triste, você não está sozinho. Se você está se sentindo depressivo, você não está sozinho. Se a tua conta bancária está vazia, você não está sozinho. Pode contar comigo, eu vou te reerguer, vou te tornar milionário. Você vai casar com uma boa mulher, você vai ter filhos lindos, você vai sentir alegria, vai sentir que vale a pena. Porque a nossa nação é grande. Nós somos um exército de homens e mulheres capazes de lutar pela verdade de Cristo. Pode contar comigo, porque é só o começo da jornada. E eu não renuncio nada do que eu falei. Muitas pessoas acham que eu desativei minhas redes sociais. Não, eu fui banido permanentemente. Agora, para restabelecer o meu Instagram, eu tive que entrar com uma ação judicial. Para tu ver como são as coisas. Ou seja, eles me consideram um risco para a sociedade. Eles me consideram um perigo. Então, já que eu sou um perigo, o perigo recém começou. Vamos acordar o máximo de pessoas. É só o começo da jornada. Satanás não vai prevalecer e você vai vencer. Tamo junto, é só o começo e aqui é o Blair. Para se tornar uma pessoa lendária, clica no primeiro link da bio e se torne membro da minha comunidade privada de negócios e network. Você vai aprender a prosperar e fazer muito dinheiro e rir muito da cara dos otários. É só o começo.